Bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast Pode Falar Português com Todos. O podcast que lhe permite ouvir e praticar o português europeu enquanto aprende mais sobre gramática, vocabulário e cultura de Portugal. E este episódio é precisamente sobre cultura e, mais concretamente, sobre a história de Portugal. Neste episódio, vamos saber mais sobre o dia 5 de outubro de 1910, o dia em que foi proclamada a República em Portugal. Ora, no dia 5 de outubro de 1910, depois de um longo período de monarquia, chegou a Portugal a República. Nesse dia, na praça do município, em Lisboa, onde se encontram os Passos do Conselho, ou seja, a Câmara Municipal de Lisboa, foi proclamada a República. Mas neste episódio vamos entender um pouco melhor o que é que levou a esse dia. O que é que aconteceu antes de ser proclamada a República em Portugal? Vamos descobrir algumas curiosidades. Para entendermos melhor o que aconteceu no dia 5 de outubro de 1910, temos de recuar um pouco no tempo, sobretudo até ao ano de 1891. Em finais do século XIX, Portugal estava a atravessar uma crise económica que afetava sobretudo a classe média e o operariado. O que significa que nessa fase final do século XIX a monarquia não estava a passar pelo seu melhor momento e havia já alguns movimentos republicanos no país. Cerca de 1870 surge o Partido Republicano e em 1875 surge o primeiro movimento partidário socialista em Portugal, que contaram naturalmente com o apoio das classes sociais que estavam a ser mais afetadas pela crise. Mas estes não foram os únicos eventos que contribuíram para a escalada do movimento republicano. Houve um episódio histórico muito marcante em 1890 que ficou conhecido como o Ultimato Inglês. Nessa altura, a coroa britânica exigiu que Portugal retirasse as suas tropas do território que ficava entre Angola e Moçambique. Havia um projeto que ficou conhecido como o Mapa Cor-de-Rosa, que era o projeto português de unir o território de Angola ao território de Moçambique, ficando toda essa extensão do território africano sob o domínio português. Mas quando veio o ultimato inglês, Portugal rapidamente retirou as suas tropas desse território entre Angola e Moçambique, o que foi visto como um sinal de fraqueza da monarquia. Obviamente, esse sinal de fraqueza, essa cedência, aumentou ainda mais o descontentamento. Inclusivamente, na sequência desse episódio, foi escrito e composto o atual hino português, a portuguesa, e é então em 1891 que se dá a primeira revolta republicana, a primeira tentativa de implantar em Portugal uma república. A 31 de janeiro de 1891, no Porto, houve um levantamento militar que enfrentou, de facto, a monarquia de forma muito direta. Este movimento não teve sucesso, a maior parte dos intervenientes acabou por ser enviada para o degredo em África. Rapidamente, os intervenientes foram presos, mas podemos dizer que ficou uma semente, uma pequena sementinha para aquilo que viria a acontecer mais tarde, em 1910. Vale a pena lembrar que esta revolta republicana que aconteceu em 1891, foi motivada não só por todos os episódios de crise económica, pela cedência da coroa portuguesa à coroa britânica, a quando do ultimato inglês,
mas também foi inspirada pela proclamação da República 2 anos antes no Brasil. De 1891, damos um salto até ao ano de 1908. E em 1908, no dia 1 de fevereiro, há um outro golpe forte contra a monarquia, o regicídio. Nesse dia 1 de fevereiro de 1908, quando voltava de Vila Viçosa, no Alentejo, para Lisboa, o rei Dom Carlos e o seu filho, o príncipe herdeiro Dom Luís Filipe, foram assassinados na Praça do Terreiro do Paço. E para os mais curiosos, devo dizer que quando voltarem a Lisboa, quando visitarem Lisboa, vão encontrar na Praça do Terreiro do Paço uma placa com a indicação de que aquele foi o local do assassinato do rei Dom Carlos. Na verdade, o filho que morreu nesse dia foi o filho mais velho, o príncipe herdeiro, como disse, e por isso quem subiu ao trono foi o filho mais novo, Dom Manuel II, muito jovem, sem experiência política. Escusado será dizer que, sem grande experiência política, Dom Manuel II não teve muito sucesso e que este foi mais um duro golpe, mais um episódio que contribuiu para o enfraquecimento da monarquia. E já agora, se quiserem saber, os responsáveis pelo assassinato do rei e do príncipe herdeiro foram Manuel Buissa e Alfredo Luís da Costa. Bom, eu não gosto de estragar muito a emoção e de revelar o final da história, mas mais ou menos vocês já imaginam o que é que aconteceu depois de 1908. Então, como disse, Dom Manuel II foi o rei que ficou no trono. O seu reinado não foi propriamente bem sucedido e posso dizer que Dom Manuel II foi o último rei de Portugal. Portanto, era ele que estava no trono quando, no dia 4 de outubro de 1910, começa o movimento de revolta contra a monarquia e a nova tentativa de implantação da República. E esta, como devem imaginar, correu bem. Mas nós celebramos o dia da implantação da República, que é um feriado nacional, no dia 5 de outubro, porque foi nesse dia que, na varanda do edifício dos Passos do Conselho, foi proclamada a República, para toda a gente saber que tinha terminado a monarquia e que se iniciava um novo capítulo da história de Portugal. Por esse motivo, ainda hoje, no dia 5 de outubro, as cerimónias oficiais decorrem na Praça do Município, em Lisboa, o local onde foi proclamada a República, e o responsável por dar essa notícia ao povo foi José Relvas, um político e diplomata português. Após a implantação da República, foi constituído um governo provisório liderado por Teófilo de Braga e em 1911 foram realizadas as primeiras eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, de que resultou a eleição do primeiro presidente da República de Portugal, Dr. Manuel de Arriaga. É certo que a República foi muito desejada e o dia 5 de outubro marcou o início de um novo capítulo da história de Portugal, um capítulo conhecido como a Primeira República, que viria a terminar em 1926. Entre 1910 e 1926, não se pense que foram anos fáceis. Na verdade, esse período foi um período de grande instabilidade política, com alguma crise económica pelo meio, várias tentativas de derrubar a República, também com uma participação nada bem sucedida de Portugal na Primeira Guerra Mundial, o que acabou por ser um terreno fértil para o golpe militar do dia 28 de maio de 1926. Com esse golpe militar termina a Primeira República
Inicia-se um período de ditadura militar e esse período de ditadura só viria a terminar em 1974 com a Revolução do 25 de Abril. Mas isso ficará para outro episódio. Espero que tenha gostado de saber mais sobre este período da história de Portugal e se quiser aprofundar um pouco mais este tema do regicídio de 1908 e também saber mais sobre a implantação da República em Portugal, encontra várias atividades na comunidade Falar Português, assim como atividades sobre outros temas da cultura portuguesa. Na verdade, na comunidade Falar Português, que é a área de membros aqui do Falar Português, encontra mais de 100 atividades de compreensão oral, compreensão escrita, gramática, que poderá fazer e refazer a qualquer momento. E já agora partilhe nos comentários se o seu país é uma monarquia ou se é uma república. Partilhe também se houve alguns golpes e revoltas como aquelas que eu descrevi ao longo do episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio. Se gostou do episódio, deixe o seu amor, subscreva o canal, ative as notificações para saber quando é que há um vídeo novo ou quando é que estou em direto numa aula de português real. Voltamos em breve e resta-me dizer até breve.